Novos tempos, novos sentidos. Meu ídolo é o Felipe Souto, que atualmente joga no Vasco, que jogava no Atlético Mineiro. Eu fiquei muito fã dele, além do futebol, o jeito dele de falar, achei ele muito inteligente também. Eu já consegui ir no CT do Atlético quando ele jogava lá e escrevi uma carta para ele. Ele leu a carta e ele me deu uma camisa de viagem do Atlético dele. Tiramos foto, ele me deu autógrafo. O meu ídolo é o Robert Pattinson. Eu gosto dele principalmente porque ele é um ótimo ator e o comportamento dele é muito legal. Tem uma banda que eu gosto muito, que é o Pink Floyd, né? Tenho camisa, tenho CD, tenho disco. Caso eles existissem ainda, primeira fileira ele é garantido, R$500, R$600. Hoje em dia eu sou mais controlada. Eu gosto muito da Demi Lovato, muito, muito. E dos Jonas Brothers, são os meus dois maiores ídolos, assim. Eu chego muito mais cedo nos shows para pegar um lugar bom, vou em hotel. Na minha casa tem todos os CDs, DVDs. No último show que eu fui, eu tirei foto com eles também, eu tenho foto, guardo os ingressos, pulseirinho, guardo tudo numa caixinha. Só de estar no show, de estar vendo o show dela, da grade ali de baixo, você já esquece de tudo, problema, qualquer coisa que te faça mal, você consegue esquecer pra estar ali do lado dela. E é como se não existisse a vida fora realmente da nossa bolha que a gente cria pra estar perto dela. Eu respeito ela, eu tô com ela o tempo todo, cada conquista que ela tem é uma conquista minha, né? A gente sabe respeitar o espaço dela como mãe, como esposa, como filha e sabe estar ali com ela, nela como artista. É isso, a Cláudia é tudo pra gente, pro fã, pra mim. Tenho muita vontade dela, tenho muita vontade de encontrar com ela de novo, de abraçar ela, de falar, oi, tô aqui. E eu não tenho apoio da família, acha que eu sou doente, acha que eu não vou ganhar nada com isso, que ela não tá nem pra mim. Então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer isso por mim e era eu e eu. É difícil, assim, falar da relação do fã e ídolo, porque às vezes as pessoas não entendem, acham que são vidas diferentes, que a gente se dedica demais. É uma dedicação muito grande, mas é a minha vida. Eu não consigo me ver mais sem ir no show, sem a Cláudia, sem tudo que ela traz. A gente entrou no camarim, foi muito emocionante. Aí nesse dia tinha levado um banner. Aí foi a Cláudia, autografou o meu banner e falou assim que nunca ia esquecer de mim. Relação interessante. Um não vive sem o outro. Não existe ídolo sem fã. E no momento em que um vira fã, necessariamente nasce um ídolo. No esporte, temos as Neymarzettes. Na música, os ditos chicleteiros curtem o Carnaval da Bahia ao som do grupo Chiclete com Banana. Na TV, o ator Caio Castro mexe com o coração das Caietes. Como analisar essa relação tão íntima e delicada entre ídolos e fãs? Quando a admiração vira perturbação? Eu converso sobre o assunto com a psicóloga Márcia Bandeira de Mello. Márcia, muito obrigada pela presença aqui no nosso espaço de discussões. Primeiramente, há um limite entre essa relação entre ídolos e fãs? Sem dúvida, né? Há um limite na medida em que essa relação começa a sair de uma conotação saudável, em que a pessoa consegue preservar a sua vida pessoal, né? Sem se confundir, né? com a vida do ídolo, né? Está tudo bem. Quando a coisa avança no sentido de haver uma indiferenciação, uma confusão entre identidades, a gente já começa a perceber que as coisas não vão indo muito bem, não estão muito funcionais. Aí essa admiração vira um vício, vira uma relação perturbada. Sim, eu diria uma relação disfuncional, que não funciona bem, né? Que não é saudável, que não movimenta crescimento, liberdade, desenvolvimento, né? E, ao contrário, empobrecimento da vida, paralisação, limitação. Então, é sinal de que as coisas não estão caminhando no rumo do bem, né? No rumo do bem-estar, da qualidade de vida. E aí, acho que as coisas precisam de ser cuidadas, né? Pois é, e há uma sintonia aí, né? Um interesse de agrupamento dessas fãs, né? Natural, elas têm interesses em comum.
E esses fã-clubes, eles podem representar uma coisa saudável ou eles também são problemáticos? É muito importante a gente entender que no desenvolvimento de uma pessoa, né, de um indivíduo, inicialmente na vida infantil, ela se identifica muito com os pais, com a família de origem, com o núcleo familiar principal. Para crescer, se desenvolver, formar a sua própria identidade, é muito natural que essa busca se desloque para um elemento externo a esse núcleo de origem, né? Então é importante, né, a pessoa se identificar com alguém fora, no sentido de, muitas vezes, até negar os valores dessa família de origem, né, e constituir os próprios valores, né? Só que é importante que ela faça isso com reflexão, com discernimento, sem adotar cegamente isso aí, né? E eu costumo brincar que a gente precisa de pertencer com S, né? Fazer um errinho de português aí de propósito. Na medida em que a gente se sente pertencente a um grupo, a uma comunidade, a gente se forma na nossa identidade social e na nossa identidade pessoal. Então é muito importante o pertencimento. Você está no grupo, mas você conserva a sua identidade. Sem dúvida, né? Então, na medida em que eu faço parte de alguma causa, que eu me identifico com determinados valores e que eu encontro pessoas que, da mesma maneira que eu, acreditamos ou achamos bacana uma determinada ideia, ou um estilo de viver, ou um estilo de cantar, enfim, um estilo de jogar, o que quer que seja, né? Isso é importante para eu me sentir pessoa, para eu me fortalecer nos meus objetivos, sem dúvida, né? Todos nós precisamos de uma causa por que lutar, né? Só que quando a gente se confunde com essa causa, a gente se perde, a gente se torna ao contrário de diferenciado, de indivíduo, a gente se torna indiferenciado, é que começam os problemas, né? Mesmo que isso seja um pano de fundo, que seja uma referência, uma orientação, né? Vamos supor, imagina, a gente sabe do John Lennon, né? Que tinha um estilo de viver, não só um estilo de cantar, uma banda interessante, mas ele tinha um estilo de vida, um jeito de perceber, um paradigma de vida. E isso era muito marcante, né? Só que quando essas pessoas se tornam muito famosas, viram um destaque muito grande, é muito comum que elas se tornem alguém assim, capaz de acobertar ou então de tamponar toda a fragilidade do outro, né? Então, quando a gente pensa assim, por que uma pessoa fica tão fanática, né? Muitas vezes porque tem uma autoestima muito baixa, né? Projeta no outro um poder maravilhoso que ele não dá conta de reconhecer em si, e na medida em que ele, na sequência, se identifica com quem ele projetou esse poder todo, ele se sente mais poderoso também, né? E no caso do John Lennon, ele foi morto por um fã. Justamente, né? Isso aí muito bom já beira a lembrar. loucura, né? Exatamente, muito bom lembrar, né? Porque aí ele perdeu o senso da realidade. Olha só, de admirado ele passa a virar alguém inimigo. Olha só como é que essa projeção pode caminhar para algo que vai se tornar não saudável e até, como você disse muito bem, doentio, né? Márcia, a gente aproveitou a vinda da Beyoncé aqui em Belo Horizonte, fez uma matéria, vamos conferir? Vamos sim. Como explicar o sentimento de admiração que faz com que as pessoas se espelhem e sejam influenciadas por alguém que na maioria das vezes não conhece pessoalmente? Bom, depois de Deus e minha família, digamos que a Beyoncé fica em terceiro lugar. Neste mês de setembro, o show da cantora norte-americana Beyoncé mobilizou muitos fãs em Belo Horizonte. Para garantir os melhores lugares no estádio Mineirão, alguns ficaram na fila por um mês. Como é que é o dia a dia aqui dentro? Normalmente a gente está indo para casa enquanto outras pessoas ficam aqui tomando banho, trazendo comida, arrumando as coisas mesmo, mas sempre com alguém aqui presente. Para você, qual foi a maior dificuldade enquanto você esteve aqui? Bom, a maior dificuldade foi no dia da chuva, sem comparação. Foi um dia que choveu praticamente o dia inteiro e as coisas molharam praticamente todas. Aí foi um dia que eu falei assim, eu vou embora e não volto mais, ou eu fico aqui. Aí eu falei assim, não, é melhor eu ficar. Na hora que ela entrar no palco, você pode ter certeza que todo esse esforço, todos esses 30 dias que nós ficamos aqui, 30 dias, valeu mais que a pena. Pois é, Márcia, como que os pais devem lidar com essa realidade? A gente viu que esses ídolos são figuras
tidas como perfeitas, né, sem nenhum defeito para esses fãs. Como que os pais podem interferir nessa realidade? Em primeiro lugar, eu acho que é não ir contra, né? Se é justamente isso que ele está precisando de fazer, né? Eu acho que é aderir à causa junto com o filho, eu acho muito válido, mas ajudá-lo a refletir, né? Então, fazê-lo perceber na condição dele de admirador desse ídolo, quem é essa pessoa, fazê-lo perceber que é exatamente alguém como ele mesmo, né? Então, talvez até estudar a vida dele pessoal, como cresceu, onde estudou, e ver que a gente, como a gente, né? Às vezes é necessário desconstruir um pouco essa figura, né? Sim, exatamente. E a outra coisa que eu acho muito importante os pais precisam de reconhecer os filhos como alguém genuíno, né? Como alguém que tem características específicas de valor, né? Porque assim, ele não precisa ser o John Lennon, a Beyoncé ou o Neymar, né? Para se sentir poderoso ou se sentir com segurança para atuar no mundo. Olha, você é bom nisso, né? Você sabe fazer isso, né? Ser referência na sua qualidade, na sua competência, no seu talento, né? No seu potencial. Né? Então, acho que isso é uma outra questão. E eu acho que a outra é comum para tudo, estabelecer limites. Não, até aí você vai, meu filho. Daqui para frente não dá, né? Já está além do que é saudável, além do que é bom, né? E os pais precisam ser sempre essa referência. Ser firme não é ser autoritário, não é ser desconhecedor da necessidade do filho, né? Mas é ser uma referência sólida e consistente. Isso é muito importante. Márcia, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você, Aline. Eu agradeço você de casa que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até semana que vem.